Marcos 15. E logo de manhã, os principais sacerdotes, reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes isto. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou-o novamente, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa, ele libertava um prisioneiro, qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, que tinha cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhes soltasse antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse novamente: Então, o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucifica-o. Então Pilatos lhes disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucifica-o! E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás e entregou Jesus após tê-lo açoitado para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório e convocaram todo o destacamento. E vestiram-no com púrpura e entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele. E, curvando os seus joelhos, o adoraram. E, tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura e lhe puseram suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. E obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes sobre elas o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: Ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona.
E à hora nona, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho, e tendo-o descido, envolveu-o no pano e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado. Bíblia Sagrada King James 1611.